Seja bem-vindo ao Preverte UEA. Eu sou o professor Jonas Brasil, do sexo masculino. Tenho 49 anos, tenho cabelos pretos, olhos castanhos e estatura mediana. Hoje estou trajando uma calça jeans e uma camisa preta. Nossa sala de aula é um estúdio de TV e utilizarei uma tela interativa para fazer anotações. Meu amigo vestibulando, a partir de agora nós vamos viver uma outra etapa. Vamos fazer a nossa revisão, tá? A análise dos livros. Então, caminha comigo, vamos lá. Na aula de hoje nós vamos ver a Carta de Pero Vaz de Caminha, leitura obrigatória. Tá bom? Vamos ver como é que foi esse processo de chegada desses portugueses, desses colonizadores no cenário lá na costa brasileira. Tranquilo? Viaja comigo, vem cá. A Carta do Pero Vaz de Caminha, 1º de maio de 1500. Então, a Carta de Pero Vaz de Caminha, amigo vestibulando, é considerado o primeiro texto escrito sobre o Brasil em terras brasileiras, apresentando as primeiras impressões, os sustos, o espanto desses portugueses ao chegarem aqui nessa terra. De uma forma informativa e descritiva, a carta é construída. Ela representa, portanto, o marco inicial da literatura no Brasil, denominado quinhentismo, por uma questão cronológica. São manifestações literárias produzidas nos anos 500. Justamente por conta da data, receberá esse nome, ok? Vamos em frente, amigo vestibulando. A Carta do Pero Vaz de Caminha, ela apresenta o deslumbramento desses europeus em relação à descoberta do Novo Mundo. É um êxtase, é um espanto, é a surpresa ao verem a maneira como aqueles gentios se comportavam, andavam nus, não é? É bem evidente nos registros feitos por Caminha todo esse deslumbramento. Na carta, ele também descreve as suas primeiras impressões sobre o território que viria a ser chamado de Brasil. A fauna, a flora, o exotismo da natureza vestibulando. Vem comigo na nossa viagem. Ele documenta a composição física à primeira vista do território. Então, são textos descritivos, como eu te falei, sobre fauna, flora, sobre a gente que aqui habitava. Além disso, também narra o episódio do desembarque desses portugueses na praia e o primeiro encontro entre os selvagens, os autóctones e os colonizadores, e a primeira missa também realizada no Brasil. Tudo isso retratado na carta. Fica ligado que tu vai ser questionado sobre isso. Avançando um pouco mais, a carta, ela representa um registro histórico e documental. Então, ela tem um valor histórico, tem um valor documental, mas também tem valor estético, não esquece isso. Há metáforas, há personificações, há símiles no contexto da carta, tudo bem? Representa a gênese da nossa nação e servirá de base para as literaturas nacionalistas, como o modernismo e o romantismo. Trago aqui alguns fragmentos dessa carta. Todos andam rapados até por cima das orelhas, assim mesmo de sobrancelhas e pestanas. Trazem todos as testas de fonte a fonte, tintas de tintura preta, que parece uma fita preta da largura de 2 dedos. Outro fragmento, mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como se dissesse, ali há outros dessa espécie. Mostraram-lhes também um carneiro, não fizeram caso dele. Mostraram-lhes uma galinha, quase tiveram medo dela e não lhe queriam pôr a mão. Depois lhe pegaram, mas como espantados. Então, você pode ver que são indícios, dos comportamentos, das atitudes desses selvagens. Percebe aí, tá? Deram-lhes ali de comer pão e peixe cozido,
confeitos, fartéis, mel, figos passados. Não quiseram comer daquilo porque era estranho para a cultura deles, entendeu, meu amigo vestibulando? Não quiseram comer quase nada, é lógico, e se provavam alguma coisa, logo a lançavam fora. Trouxeram-lhes vinho em uma taça, mal lhe puseram a boca, não gostaram dele nada, nem quiseram mais. Mas na carta há retratos de que alguns beberam do vinho. Ok, amigo vestibulando? Então vamos a uma questão Enem. De ponta a ponta, uma descrição, um pedaço, um fragmento retirado da carta. De ponta a ponta é tudo praia, palma. Muito chã, muito formosa, pelo sertão nos pareceu vista do mar. Muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber se há ouro, olha aí, está refletindo os ideais materialistas, tá? A busca de riquezas, exploração de riqueza nessa frase, tá? Então, que nos nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, já revela um olhar de exploração, em busca de materiais de riqueza. Nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem o vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar me parece que será salvar esta gente. Você pode perceber os ideais expansionistas, busca de riqueza a partir do fragmento da carta, e também a questão da propagação, da dilatação do catolicismo, amigo vestibular. Fica ligado. Caminhando um pouco mais, vamos às perguntas. A carta do Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo. Letra A, valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Letra B, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa. Nada a ver isso aqui. Transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico. Pelo amor de Deus, dá até para rir. Realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar superioridade europeia. Também não. Criticar o modo de vida dos povos autóctones? Não, de maneira alguma eles vão criticar a vida, a cultura desses índios. Tudo bem? De forma que a letra correta, amigo vestibulando, não deixa dúvida, é valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Então, quando eu li a carta agora há pouco, você percebeu, eu destaquei os dois principais ideais dessas expedições portuguesas, colonizadoras, que é a expansão em busca de riqueza, extrair riqueza dessas colônias e também a dilatação, a propagação da fé cristã nessas colônias. A aluna Manu, ela vai fazer uma participação. Manu, qual é a tua dúvida, Manu? Professor, a outra intenção do projeto expansionista de Portugal seria a exploração de riquezas? Ora, Manu, está certo, perfeita essa tua colocação. Acabei de falar que a carta, e fique atento vestibulando, ela vai trazer fragmentos da ideologia desses europeus, desses colonizadores. Uma ideologia é a questão da extração de riqueza das colônias e a outra é a conversão dessas pessoas que habitavam na colônia, que é a dilatação da fé cristã, o catolicismo. Beleza? Vamos em frente, então, na nossa caminhada, nessa revisão para a tua prova vestibulando. Eu trago aqui uma questão da Unicamp. Parece-me gente de tal inocência
que se nós os entendêssemos e eles a nós, seriam logo cristãos. Ó, de novo se revelando o ideal da conversão dos autóctones ao catolicismo, a dilatação da fé cristã. Porque eles não têm nem conhecem nenhuma crença. E, portanto, se os degredados que aqui haverão de ficar aprenderem bem a sua fala e os entenderem, não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, olha, citando o rei Dom Manuel, tá? A intenção de dilatação do catolicismo, se tornem cristãos, fáceis, e passem a crer em nossa santa fé, a qual praza nosso Senhor que os traga. Porque certamente essa gente é boa e de boa simplicidade, e imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E, pois, nosso Senhor, que lhes deu bons corpos, bons rostos, como a bons homens, se aqui nos trouxe, creio que não foi sem um motivo. Olha que lindo, é de arrepiar, meu amigo vestibulando. As molas do homem primitivo podem ser postas em ação pelo exemplo, pela educação e pelos benefícios. Newton, se houvesse nascido entre os guaranis, seria mais um bípede que pisara sobre a superfície da terra. Mas um guarani, criado por Newton, talvez ocupasse o seu lugar. Quem lê o diálogo que traz Léry na sua viagem ao Brasil, entre um francês e um velho carijó, conhecerá que não falta aos índios bravos o lume da razão. Então, confrontou dois textos para fazer a seguinte pergunta. A partir dos dois textos escritos, em momentos emblemáticos da história do Brasil, o achamento em 500 e o debate de ideias para a criação de uma Constituição de 23, seria correto afirmar que os povos originários são, letra A, definidos como díspares entre si, diferentes, pois Caminha os vê como ingênuos, crédulos, enquanto Bonifácio alerta para o perigo dos indígenas bravos, considerados uma página em branco e maleáveis, tanto no texto do cronista quinhentista quanto naquele do publicista oitocentista. Letra C, apontados como benignos, com a intenção de preservar os indígenas distantes da degradação dos costumes europeus, tributários de uma imutabilidade cultural, tanto na crônica de Caminha quanto no discurso de Bonifácio, letra D. Olha, letra correta, amigo vestibulando, considerados uma página em branco, maleáveis, tanto no texto do cronista quinhentista, quanto naquele do publicista oitocentista, ou seja, são maleáveis. Tudo bem? Agora vamos ter a participação do meu querido aluno participativo Gui. Vamos lá, Gui. Tem uma dúvida? Traz para nós o teu anseio. Professor, a linguagem trabalhada na carta apresenta alguma inclinação estética? Sim, Gui, não esquece, tá certíssimo. Na carta prevalece textos descritivos e narrativos, mas a intenção é informativa, mas traz metáforas, personificações, o que dão a ela um caráter estético. Então, na aula de hoje, nós vimos essa carta de Pero Vaz de Caminha, que essa análise é um assunto obrigatório para o vestibular da UEA. Baixa o aplicativo do Preveste UEA e acompanha o Preveste UEA em todas as nossas redes sociais. Beleza, meu amigo vestibulando? Tchau, tchau!